Todo carro tem uma linguagem própria, sabia? Uma conversa silenciosa, elétrica, que acontece o tempo todo debaixo do capô. Faróis, painel, motor, todos eles se comunicam. E nesta análise, a gente vai aprender a decifrar exatamente essa linguagem. Pensa naquela situação. O farol fica um pouco mais fraco que o normal. Ou, de repente, acende uma luz de aviso no painel. Isso aí não é um evento aleatório. É um sintoma, um sinal claro. É o sistema elétrico do carro tentando comunicar uma condição bem específica. Essa comunicação toda é baseada, no fundo, nas leis da física e da eletricidade. E o melhor de tudo é que, como qualquer linguagem, ela tem regras, tem uma gramática que a gente pode aprender. E é isso que permite um diagnóstico preciso. Então, o nosso objetivo aqui é construir um verdadeiro kit de ferramentas conceitual, um guia para a gente poder diagnosticar com precisão o que está acontecendo no sistema elétrico. E para isso, vamos começar, claro, pelos fundamentos. E para começar a falar essa língua, a gente precisa primeiro dominar o vocabulário básico. São os 3 pilares de absolutamente tudo na eletricidade automotiva: tensão, corrente e resistência. Vamos lá. A tensão, que a gente mede em volts, é como se fosse a pressão da água numa mangueira. É a força invisível, o potencial que empurra os elétrons. Ela existe por causa da diferença de potencial entre os polos da bateria, o positivo e o negativo. É o ponto de partida de qualquer circuito. Ok, se a tensão é a pressão, a corrente é o fluxo de água em si. Medida em amperes, ela é o movimento organizado dos elétrons passando por um condutor. E um detalhe importante, nos sistemas automotivos a gente trabalha com corrente contínua, ACC, onde o fluxo tem uma única direção, sempre constante. Mas esse fluxo todo precisa ser controlado, certo? E é aí que entra a resistência, medida em ohms. Ela funciona como um guarda de trânsito se opondo à passagem da corrente. É a resistência que garante que cada componente, seja uma lâmpada ou um sensor, receba a quantidade exata de corrente para funcionar direitinho, evitando sobrecargas e danos. Então, para a gente resumir e fixar a ideia, a tensão empurra, a corrente flui e a resistência controla. Esses 3 estão sempre interligados numa dança constante em cada fio do carro. Essa é a base de tudo. Certo, já conhecemos os 3 pilares, mas como eles se relacionam de forma matemática? A resposta está na nossa primeira grande ferramenta de diagnóstico, a lei de Ohm. A lei de Ohm é a regra de ouro, a fórmula que amarra esses 3 conceitos. Ela diz que a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente. E o mais incrível dessa lei é que se a gente souber quaisquer 2 desses valores, sempre é possível encontrar o terceiro. Vamos ver um exemplo prático. Digamos que uma luz de neblina nova tem 7 ohms de resistência e vai ser ligada numa bateria de 12 volts. Usando a fórmula, a gente descobre que ela vai puxar exatamente 1,71 ampere. E por que isso é importante? Bom, essa informação é crucial para escolher o fusível correto para proteger esse circuito. Agora, olhem só que interessante. O que acontece se a gente instalar essa mesmíssima peça num caminhão que tem um sistema de 24 volts? A corrente simplesmente dobra. Isso mostra, na prática, por que peças de 12 e 24 volts não são de jeito nenhum intercambiáveis. A tensão do sistema muda tudo. E aqui está o ponto-chave. A lei de Ohm vira uma ferramenta de detetive. Um farol está fraco? Bom, medimos a tensão nos terminais e a corrente que passa por ele. Com a fórmula, calculamos a resistência do circuito. Se esse valor for mais alto que a especificação de fábrica, pronto, encontramos uma anomalia. Essa resistência alta pode ser um ponto de corrosão, um mau contato, já temos um caminho para investigar. Ok, a gente já entendeu a relação entre tensão, corrente e resistência. Agora vamos um passo além e analisar o resultado desse trabalho todo, a potência, e também a física dos próprios fios, dos condutores que fazem tudo isso acontecer. A potência, medida em watts, é a parte que a gente consegue ver e sentir. É o momento em que a energia elétrica se transforma em algo útil, em trabalho real. A luz do farol, o calor do desembaçador, o movimento do motor do limpador. É a eletricidade em ação. E para a gente ter uma ideia da escala, vamos olhar para o componente que mais exige do sistema, o motor de partida. Para vencer toda a inércia e gerar o virabrequim, ele demanda um pico de corrente altíssimo. Estamos falando de algo em torno de 50 amperes. E para gerar uns 600 watts de potência com essa corrente toda, o sistema precisa, claro, de cabos muito grossos. É por isso que os cabos da bateria são tão robustos. Eles precisam aguentar esse fluxo imenso de elétrons sem superaquecer ou até derreter.
E isso nos leva à resistência dos próprios fios. A chamada segunda lei de Ohm explica que a resistência de um condutor não é sempre a mesma. Ela depende do material de que ele é feito, do seu comprimento e, claro, da sua espessura. Fios mais longos e mais finos sempre vão oferecer mais resistência. Bom, até agora a gente olhou muito para os componentes de forma isolada. Mas um carro é uma rede elétrica complexa, cheia de ramificações. Para navegar por essa rede, a gente precisa de um mapa. E esse mapa são as leis de Kirchhoff. A primeira lei, a lei das correntes, é bem intuitiva. É só imaginar um rio que se divide em 2 riachos menores. A quantidade de água que passa nos 2 riachos somada tem que ser igual à do rio principal, né? Com a eletricidade é a mesma coisa. A corrente que entra num ponto de junção, num nó, tem que ser igual à soma das correntes que saem. Nada se cria, nada se perde. Já a segunda lei, a das tensões, lida com a queda de tensão. Funciona como um orçamento, essa analogia é perfeita. Se a bateria fornece um orçamento de 12 volts, cada componente ao longo do circuito vai gastando uma parte dessa tensão para funcionar. No final das contas, a soma de todas essas quedas de tensão no circuito fechado tem que dar exatamente os 12 volts da fonte. Com as leis de Ohm e de Kirchhoff na mão, a teoria se transforma numa metodologia de diagnóstico muito poderosa. A gente para de só observar sintomas e passa a rastrear a causa raiz dos problemas elétricos com muito mais lógica e eficiência. E aqui está o nosso kit de ferramentas elétricas completo. Começamos com o vocabulário básico dos 3 pilares, depois pegamos a regra de ouro, a lei de Ohm, entendemos a realidade física da potência e dos fios e, finalmente, ganhamos o mapa do circuito com as leis de Kirchhoff. Agora, temos uma estrutura completa para o diagnóstico. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Hoje, os carros são verdadeiros computadores sobre rodas. Então, por que essas leis da física, leis centenárias, são mais cruciais do que nunca? A resposta é simples, porque toda a inovação digital, toda a eletrônica embarcada, ainda depende fundamentalmente desse alicerce. Entender essa base é a chave para dominar a tecnologia automotiva de hoje e, com certeza, a do futuro.